Olá, nós somos a Igreja Batista do Parque Lafayette e a nossa celebração está prestes a começar. Eu quero te convidar, neste momento agora do culto, você tirar um tempo para adorar o Senhor junto conosco e ouvir a palavra de Deus através desta celebração. Nós estamos orando para que este momento agora seja um momento que abençoe a sua vida e a sua casa. Você é a resposta das nossas orações. Deus abençoe você. Agradecer o nome do Senhor, amém? Essa noite nós vamos começar cantando que nós renderemos o nosso louvor ao Senhor Jesus, aquele que é digno de receber a honra, o louvor e a adoração. Então louve o Senhor aí nessa casa, afaste a cadeira, fique de pé e louve o Senhor com a sua voz, com o seu corpo. Entregue tudo ao Senhor nessa noite. Perante os homens, perante tudo, quero que o universo seja minha testemunha. Vou ver perante o teu trono minha adoração e levar com ela toda a minha gratidão. Senhor, és o motivo da minha alegria. Deus meu, és o caminho distante do mundo. Te alegrar com meu louvor, eu quero te tocar, com meu amor, poder te abraçar.
teu pulsar, teu coração bater ao meu. Vou te alegrar com meu louvor, eu quero te tocar com meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater ao meu. Vivendo a ti perante os homens, perante tudo. Quero que o universo seja minha testemunha. Vou erguer perante o teu trono minha adoração e levar com ela toda a minha gratidão. Senhor, és o motivo da minha alegria. Deus meu, és o caminho distante do mundo. Vou te alegrar com meu louvor, eu quero te tocar com meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater ao meu. Vou te alegrar com meu louvor, eu quero te tocar com meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater ao meu. Bater ao meu, vou te alegrar com meu louvor, eu quero te tocar com meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater ao meu. Nós estamos aqui para louvar e engrandecer o nome do Senhor, porque nós escolhemos a boa parte, que é estar aos pés do Senhor, que é deixar aquilo que o mundo nos oferece, para estarmos aos pés do Senhor, louvando e engrandecendo o seu nome, nos rendendo a Ele. Como essa canção diz, eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso, não aquilo que está lá fora, não aquilo que está acontecendo lá fora, não os bens desse mundo, mas estar aos pés do Senhor. Louve e adore o nome do Senhor Jesus. Precioso Jesus, aos teus pés aqui estou. Que eu poderia te oferecer por tudo que tu és. Tudo que tenho eu derramo aos teus pés. Não importa quanto custou, Jesus, teu valor é maior. Eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem maior.
bem mais precioso. Precioso Jesus, eu amo o som da tua voz. Tuas palavras São mais desejáveis que o mais doce mel. Tudo que tenho eu derramo aos teus pés. Não importa quanto custou, Jesus, teu valor é maior. Jesus, teu valor é maior. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Maria, que estava a seus pés e dissestes a ela: essa é a boa parte, que nunca lhe será tirada. Como Maria, que estava a seus pés e dissestes a ela: essa é a boa parte, que nunca será tirada. Como Maria, que estava aos seus pés e dissestes a ela: essa é a boa parte, que nunca será tirada. Como Maria, que estava aos seus pés e dissestes a ela: essa é a boa parte, que nunca será tirada. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Como Maria, que estava aos seus pés e dissestes a ela: essa é a boa parte, que nunca será tirada. Como Maria, que estava aos seus pés e dissestes a ela: essa é a boa parte, que nunca será tirada. Maria, que estava aos seus pés e dissestes a ela: essa é a boa parte, que nunca será tirada. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Nós vamos louvar o Senhor mais uma vez, mas enquanto nós cantarmos o próximo louvor, você tem a oportunidade de entregar o seu dízimo e a sua oferta. Quando nós fazemos isso,
Você sabe que nós fazemos isso de todo o nosso coração, com alegria de tudo aquilo que o Senhor já tem nos dado, mas também na confiança de que o Senhor continuará depositando sobre nossa vida o seu sustento. Então, enquanto louvamos ao Senhor, entregue seu dízimo, a sua oferta, vai aparecer para você aí os dados para você contribuir. Não deixe de fazer isso neste momento enquanto cantamos com alegria. Lembro quando te encontrei, tudo novo você fez. Os abraços que senti me fizeram prosseguir. Várias vezes eu caí e você me levantou. Eu achava estar bem, mas me rendo eu, me rendo eu, me rendo eu, me rendo a ti. Eu me rendo eu, me rendo eu, me rendo a ti. Lembro quando te encontrei, tudo novo você fez. Os abraços que senti me fizeram prosseguir. Várias vezes eu caí e você me levantou. Eu achava estar bem, mas me rendo eu, me rendo eu, me rendo eu, me rendo a ti. Eu me rendo eu, me rendo eu, me rendo a ti. Toque-me de novo, enche-me de novo. Eu não me vejo sem tua presença. Toque-me de novo, enche-me de novo. Eu não me vejo sem tua presença. Eu me rendo eu, me rendo eu, me rendo a ti. Eu me rendo eu, me rendo eu, me rendo a ti. Toque-me de novo, enche-me de novo. Eu não me vejo sem tua presença. Toque-me de novo, enche-me de novo. Eu não me vejo sem tua presença. Nós vamos orar agradecendo. Eu queria que você tivesse na sua mente aí um motivo de gratidão ao Senhor neste dia para agradecer. Senhor, nós queremos agradecer porque a Tua palavra diz que a bondade do Senhor
vai nos perseguir e a bondade do Senhor vai se renovar todas as manhãs. Muito obrigado porque o Senhor tem cuidado das nossas vidas. Muito obrigado porque o Senhor tem sustentado a nossa casa. O Senhor tem sustentado essa igreja. Nós agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Nós vamos ler nessa noite um texto que é a continuação do texto da manhã, que é o texto de Gênesis, no capítulo 39. Você sabe muito bem que nós, nos últimos domingos, na verdade, nos últimos cultos, a quinta-feira também, nós estamos lendo o livro de Gênesis, principalmente de 36 a 50, quando conta a história de José. E hoje, pela manhã, nós falamos sobre um pedaço do capítulo 39, que fala sobre a tentação de José. E eu quero continuar lendo esse texto, porque nós temos alguns ensinamentos que esse texto nos expõe. Eu quero ler com você. Gênesis, capítulo 39, verso de número 11. Diz assim: Um dia ele entrou em casa para fazer as suas tarefas, e nenhum dos seus empregados ali se encontravam. Ela o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo. Vamos, deite-se comigo. Mas ele fugiu de casa, deixando o manto na mão dela. Verso 13. Quando ela viu que ao fugir tinha deixado o manto em sua mão, chamou os empregados e lhe disse: Vejam, este hebreu nos foi trazido para me insultar. Ele entrou aqui e tentou abusar de mim e eu gritei. Que Deus abençoe a sua palavra aos nossos corações. O contexto do texto é o seguinte: José foi vendido pelos seus irmãos, está vivendo no Egito, na casa de um oficial chamado Potifar. O texto vai nos contar, nós lemos de manhã, que a mulher de Potifar vai assediar José. O texto ainda diz que José é um homem saudável, de boa aparência, e tudo que ele fazia, ele prosperava. A casa de Potifar está, então, sob a coordenação, sob a gestão de José. Então, José, com certeza, tinha contato com aquela mulher todos os dias. E, de repente, aquela mulher vira para ele e fala que quer se deitar com ele. E a lição de manhã foi: quando nos vem a tentação, a melhor resposta é a negação. A mulher de Potifar, vai até José, tenta dormir com ele, e ele diz: como posso eu então trair ao meu Senhor e ao meu Deus? E aí José foi fiel a Deus, fugindo daquela tentação. Eu disse de manhã que uma das melhores respostas à tentação é a negação, mas hoje eu quero também falar sobre a fuga, como nós podemos lidar da melhor maneira com as nossas tentações. Eu disse de manhã, e quero repetir aqui para contextualizar, que todos nós passaremos por tentações. A Bíblia vai nos dizer que o homem está fadado a ser tentado, porque todos os dias da nossa vida existem motivos aonde nós somos tentados. Tentados na área sexual, tentados na área financeira, tentados na vida emocional, tentados na nossa vida familiar. A verdade é que sempre vão surgir tentações. Não existe ninguém que não seja tentado e não existe ninguém que não tenha pecado, como vai dizer somente a pessoa de Jesus. Mas José aqui passou pela tentação, ele negou a tentação, mas ele nos ensinou uma grande lição e eu quero compartilhar com você nessa noite. A primeira coisa que José nos ensina é que pecado e tentação é melhor dizer não e fugir do que enfrentar a tentação. A Bíblia vai nos dizer em 1 Coríntios 10, o verso de 12 a 14, assim: aquele que está de pé, cuide para que não caia. A Bíblia ainda vai dizer em 1 Coríntios 6, verso 18, assim: vocês precisam fugir da imoralidade sexual. 2 Timóteo 2, 22 diz assim: fuja das paixões da juventude. A Bíblia tem um padrão quando diz respeito ao pecado. Quando você está diante de um pecado, quando você está diante de uma tentação, e a sua primeira resposta é não, você não pode querer dialogar com esse pecado, você não pode tentar ser forte com esse pecado. A primeira coisa que você deve fazer, e a única coisa, é fugir dessa tentação. José fugiu fisicamente.
O texto diz que a mulher está diante dele, tenta agarrar ele e ele corre para casa. Porque não dá para lidar com o pecado conversando com o pecado. Não adianta virar para aquela mulher, ele sendo agarrado e falar, não, minha senhora, não vamos fazer isso. Não existe isso, essa possibilidade. A Bíblia declara um padrão claro. Quando nós somos tentados, quando tem um pecado que está nos rodeando, nós temos que fugir desse pecado. E a Bíblia vai também nos garantir que é para fugir das imoralidades, fugir das paixões, fugir de tudo aquilo que nos afasta de Deus. Deus parece observar um padrão para nós. Estamos sendo tentados, as coisas estão difíceis, não tente lutar com isso, porque a Bíblia diz que aquele que está em pé, cuidado para que não caia. Então, fuja, porque todos nós podemos cair em pecado. Então, fugir da tentação. José me ensina que fugir é melhor do que enfrentar. Por que a fuga é necessária? Alguém pode dizer assim, pastor, mas eu sou tão espiritual, eu oro, eu leio a minha Bíblia, eu venho à igreja, eu tenho uma vida com Deus, por que então eu não posso simplesmente enfrentar o pecado, lutar contra esse pecado? A Bíblia vai dizer que você não pode fazer isso, porque dentro de você existe uma coisa chamada de pecado original dentro da teologia, onde todos nós estamos prontos a errar contra Deus. Todo homem é capaz de matar uma pessoa. Todo mundo vai matar alguém? Não. Mas dentro de nós existe a capacidade de. É o que nós chamamos de pecado original dentro da teologia. Todo homem vai adulterar? Não. Mas dentro de nós existe a capacidade de fazer isso. Então, nós todos somos tentados. Nós vimos de manhã. A tentação existe. Quem nega a tentação está próximo da queda. Cada vez mais próximo da queda. Agora, se a tentação existe, eu disse de manhã, não é se seremos tentados, é quando seremos tentados. Mas nossa resposta deve ser não. O que fazer depois do não? A primeira coisa que devemos fazer é fugir. Porque a fuga, ela não abre espaço para imaginação, ela não abre espaço para que você quebre um vínculo pessoal, a fuga não abre espaço para que você quebre um vínculo emocional com uma outra pessoa, a fuga faz parte do processo de viver longe do pecado. As coisas estão difíceis, não tente resolver da maneira convencional, não tente conversar, não tente, estou sendo tentado a ganhar um dinheiro de forma ilícita, não, vamos ver, será que tem jeito? Não, é fugir, não quero e corte. E aí eu aprendo uma outra coisa. Fugir é necessário porque somos pecadores, somos seres humanos. E a Bíblia não esconde a verdade dos homens e das mulheres de Deus em toda a Bíblia. A Bíblia vai dizer que os homens pecaram, a Bíblia vai dizer que José passou por tentação, a Bíblia vai dizer que Elias estava diante de uma grande vitória, mas vem sobre ele um grande desânimo e ele foge. A Bíblia vai dizer que Davi pecou porque ele está num terraço, ao invés de ver aquela mulher e fugir para dentro de casa, ele decidiu continuar ali. E aquilo foi se desenvolvendo, e a Bíblia vai nos dizer que um abismo chama outro abismo. Ele viu, ele se encantou, ele decidiu matar o marido daquela mulher, ele decidiu tomar aquela mulher, as coisas foram se avolumando, porque fugir é necessário. E aí, como que eu e você devemos fugir? E aí eu destaquei algumas coisas aqui e quero destacar com você. Você precisa aprender a fugir dos seus pecados. Primeira coisa para você fugir dos seus pecados, é necessário que você mude de ambientes. Nós podemos estar em todos os ambientes possíveis, mas existem ambientes que vão tentar a nossa vida. Existem ambientes que vão tentar o nosso caráter. Existem ambientes que vão tentar a nossa vida com Deus. Existem ambientes que vão nos fazer viver ali, machucados pela tentação. Então, existem ambientes que você precisa mudar. Lugares que você vai, lugares que você costuma ir, lugares que te lembram de passado, lugares que te lembram de práticas antigas antes de você não conhecer Jesus, lugares que só falam de determinados assuntos, e esse assunto é uma tentação. Eu disse de manhã que para reconhecer e lidar com a vida espiritual, você precisa entender como você é tentado.
Se você não sabe as áreas que você é tentado, se é na ira, se é no orgulho, se é no ego, se é na moralidade, se é na questão de dinheiro, você precisa entender, eu sou tentado nessa área. Este ambiente contribui para que eu caia em pecado, então você precisa mudar de ambiente. Uma segunda coisa que eu também aprendo é que existem algumas coisas relacionadas a aprender a fugir, que é cortar acessos. Existem pessoas que têm acesso à nossa vida. É isso que José faz com a mulher de Potifar. A mulher de Potifar tem acesso a ele. Está ligado à casa onde ele trabalha. Mas ele decide cortar esse acesso. Ele rompe esse vínculo. Porque mesmo ele não tendo afeto a essa mulher, mas ele tem acesso a essa mulher e ele decide fugir. Cortar acessos é uma possibilidade de fuga. Uma outra possibilidade de fuga que nós temos é que nós precisamos cortar vínculos emocionais, redirecionar afetos. Às vezes, você está se vinculando emocionalmente a determinadas pessoas e essas pessoas estão fazendo você quebrar o seu princípio com Deus. A Bíblia vai dizer que as más companhias corrompem aquilo que nós podemos viver em Deus. Se isso é uma verdade, existem amigos que eu preciso cortar o vínculo emocional. Por quê? Porque não comunica mais com a verdade do Evangelho. Significa dizer que crente se relaciona só com crente? Não, mas significa dizer que se eu tenho a minha vida com Deus e esses amigos estão me afastando de Deus, talvez seja necessário redirecionar os meus afetos e cortar esse vínculo emocional. Se existe um homem, uma mulher que trabalha comigo e eu estou me vinculando emocionalmente com essa pessoa, você precisa cortar esse acesso, redirecionar o afeto e ir para uma outra direção. Se ao lidar com dinheiro, você está sendo tentado, você precisa redirecionar a rota da sua vida, fugir dessa tentação e abandonar isso. E a tentação, irmãos, não é só dos pecados mais simples e mais comuns, como a gente imagina, como dinheiro, homens, mulheres, adultério. Não, a tentação também é de ser orgulhoso. E se o trabalho, se o dinheiro que eu ganho, se a formação que eu tenho também me faz ser orgulhoso, eu preciso redirecionar a minha vida. A tentação pode ser também sobre o meu ego. Eu não consigo não ter o ego ferido. Eu sempre acho que eu sei mais do que os outros. Eu sempre acho que eu sei mais do que as outras pessoas. Então eu preciso redirecionar a rota. Uma coisa que nós precisamos aprender a fugir também é mudar os cenários da nossa vida, cortar relações, mas nós também precisamos aprender a construir novas rotas na nossa vida. Às vezes eu estou sendo tentado porque eu só faço as mesmas coisas do mesmo jeito. E existem algumas coisas, ou momentos, ou horários, ou lugares, ou pessoas que fazem com que eu tenha mais dificuldade de lidar com o meu pecado. Então, se eu sei que eu tenho dificuldade com o meu orgulho, e eu vou frequentar algum lugar, ou vou estar com algum estado de espírito, vamos dizer assim, eu estou triste ou desanimado, e ali eu vou para aquele lugar e me sinto orgulhoso, eu preciso mudar a rota. Se eu tenho um pecado, por exemplo, da gula, e eu sei que se eu for para a minha sala, para frente da televisão, em determinado horário do dia, eu vou cometer esse pecado, o que eu faço? Preciso construir novos hábitos para que isso não aconteça. Se eu tenho problema de adultério, e eu sei que se eu passo em determinado local, eu falo com determinada pessoa, e a partir disso, isso abre em mim um leque de oportunidade para romper o meu relacionamento com Deus, eu preciso quebrar esse ciclo. O ciclo do pecado só se quebra quando você entende o ciclo do pecado. E a partir disso, você discerne e constrói novas rotas. E aqui não vamos fazer um papel de que ninguém peca. Não vamos fingir que está todo mundo perfeito, porque essa não é uma verdade. Essa não é uma verdade. Quando o Espírito sonda o nosso coração, muitos de nós estamos envolvidos, mesmo de adultério emocional, nós estamos envolvidos com orgulho, nós estamos envolvidos com violência verbal, nós estamos envolvidos com alguma
questão moral, nós estamos envolvidos com uma série de questões, porque a Bíblia vai dizer bem claro que todos nós temos pecado. E se todos nós temos pecado, a construção da nossa nova rota se dá apenas em um lugar. E a esse lugar se chama Jesus. A Bíblia vai dizer que Ele é o caminho, Ele é a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. José é uma espécie de Jesus no texto bíblico. José foi tentado, assim como Jesus foi tentado. Mas José fugiu, era homem e tinha capacidade de pecar. Jesus também fugiu dos seus pecados, tinha capacidade de pecar e não pecou. Ou seja, o que Jesus nos ensina é que diante das tentações, diante das grandes dificuldades que a vida vai nos colocar diante de nós, porque a vida vai colocar diante de nós, nós precisamos aprender a traçar novos caminhos. E esse caminho tem nome, esse caminho é Jesus. Então, se eu sei que eu posso ser tentado, se eu sei que em algum momento eu serei tentado, eu preciso não só negar, mas eu preciso aprender a fugir. E fugir aqui não tem a ver com covardia. Fugir aqui não tem a ver com medo. Fugir aqui tem a ver com ter a melhor escolha. E a melhor escolha é se afastar das coisas que nos afastam de Deus e nos aproximar de Jesus. Quero repetir o texto aqui de 1 Coríntios 6,18. Fuja de toda imoralidade. 2 Timóteo. Fuja de todas as paixões. Fuja. Não é enfrente, não é converse, não é trate, não é lide, é fuja. Porque a fuga vai romper esse ciclo, e quando nós podemos romper esse ciclo, nós podemos encontrar Jesus. José me ensina uma coisa muito importante aqui para terminar, irmãos. José vai nos dizer que, o verso de número 12 diz assim: mas ele fugiu de casa. José era escravo, lembre-se comigo, mas dentro dessa casa, ele tinha possibilidade de governar essa casa. Ele tinha o seu trabalho, ele tinha a sua comida, ele tinha oportunidade de viver a sua vida, reconstruir a sua vida, porque ele foi vendido como escravo. Mas ele foge até de casa para não ver essa mulher. E aí, eu quero terminar fazendo uma pergunta para você. Se você sabe que é preciso fugir, se você sabe que é preciso redirecionar, se você sabe que é preciso mudar de ambiente, se você sabe que tem que cortar afeto, se você sabe que tem que redirecionar a rota, e essa rota é Jesus, o que você de fato tem feito? Porque Jesus está nos dando hoje uma nova possibilidade. Esse domingo de carnaval, que é um domingo tão complexo para a gente que vive no Rio de Janeiro, a gente sabe que muitas pessoas não vão fugir, mas vão se entregar ao pecado. Mas nós estamos aqui para declarar em nome de Jesus que o nosso coração e a nossa vida pertencem ao Senhor. E nós vamos entregar e direcionar a nossa vida ao Senhor. Então, nessa noite, que você consiga entender que você precisa mudar de ambientes, cortar afetos, redirecionar a rota, que você precisa aprender a fugir. Pare de lutar com aquilo que você não consegue vencer. Começa a fugir. Começa a perceber quais são os padrões e começa a trocar esses padrões. Quando nós, lá no ano passado, fizemos uma série de mensagens sobre criar novos hábitos em Cristo, nós falamos que para criar novos hábitos, você precisa primeiro identificar os velhos hábitos. E às vezes você está caindo no mesmo erro, no mesmo pecado, simplesmente porque você não está fugindo. E é preciso fugir do pecado. Mas não fugir para qualquer lugar, é fugir para os braços de Jesus. A Bíblia vai dizer, Ele é o caminho, é a verdade e a vida. E esse é a rota, o caminho que nós queremos seguir. Enquanto nós vamos cantar, que Deus fale ao seu coração, para que depois nós possamos orar todos juntos sobre esse assunto. Eu me deparei com aquele mestre escrevendo, com o dedo no chão, ouvindo os fariseus a lhes falar que a lei de Moisés me condenava por meus erros, mas nenhuma pedra ele pegou pra me apedrejar. Eu
só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Como a frase atire a pedra quem nunca pecou, Ele me perdoou, Ele me perdoou. Sua irresistível graça me alcançou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Como a frase atire a pedra quem nunca pegou, Ele me perdoou, Ele me perdoou. Sua irresistível graça me alcançou. Quem é esse que era sem
quero convidar você a orar comigo nessa noite, para você discernir quais são os lugares que você precisa mudar, os cenários que você precisa alterar e as rotas de fuga que você precisa construir para poder viver uma vida com Jesus. Feche seus olhos aí na sua casa. Senhor, nós queremos te pedir que o Senhor abençoe a vida de cada um de nós que estamos aqui cultuando, celebrando ao Senhor. Pedir para que o Senhor nos ajude, para que nós possamos fugir de toda aparência do mal, fugir daquilo que não vem de ti, fugir daquilo que são coisas que não agradam ao Senhor. Nós queremos te pedir que o Senhor continue guardando e abençoando as nossas vidas, porque nós cremos que o caminho a ser seguido é o Senhor. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Olha, nós vamos encerrar o nosso culto, mas eu quero te lembrar que a nossa igreja, a partir de quinta-feira, está com funcionamento normal e quinta-feira tem culto. Então, esteja aqui conosco, venha celebrar o Senhor conosco. Tenha uma semana abençoada, que Deus guarde você, que Deus livre você de todo mal. Você que vai viajar, tome cuidado. Você que também não vai viajar, tome cuidado nesse período de carnaval. E que em nome de Jesus, você possa estar firme em Jesus neste tempo. É isso que nós queremos desejar para você, tá bom? Deus abençoe você. Um bom início de semana em nome de Jesus. Fique na paz. Eu não te troco por nada, não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim. Minha vida foi transformada. Minha vida foi